Boa noite. Bem-vindos de volta. Deu um probleminha aqui na minha internet, eu não estava conseguindo conectar, mas graças a Deus eu consegui conectar agora, né? Seja feita a vontade de Deus. Se for da vontade dele, entregar essa palavra, que seja feita. Senão, vamos ver, né? Se a live vai cair de novo. Então, o tema de hoje é os olhos são a luz da alma, né? Como eu disse lá no capítulo de Mateus, Mateus capítulo 6, versículo 23, ele diz que se os nossos olhos forem como uma luz para o nosso corpo, quando os nossos olhos são bons, todo o nosso corpo fica cheio de luz, né? Aqui ele está falando que quanto mais nos alimentamos os nossos olhos de coisas boas, que para Deus é edificante, né, ao nosso favor, então tudo que produzir no nosso interior será vindo da luz de Deus, ou seja, produzirá glória ao Pai. Por isso, Jesus disse quando nós fizermos algo, ele fala, quando fizer algo, fazei tudo para a honra e glória de Deus. O que ele quer é que tudo que nós consumimos, seja pelos ouvidos, seja pelos olhos, ou até mesmo por palavras, seja para a nossa edificação, para glorificar o Pai em nós, e assim estaremos no Pai e o Pai em nós. Como Jesus disse, eu não posso fazer nada de mim mesmo, se eu estou no Pai e o Pai em mim, né? Ou seja, nós temos que estar conectados com Deus o tempo todo. Se nós estamos conectados com Deus, logicamente estamos fazendo a vontade dele. E quando a gente assiste conteúdo que não é da vontade de Deus, nós estamos saindo da vontade dele, né? Nós estamos nos dispersando daquilo que Deus quer para nós. E ele nos alerta, né? Que se os nossos olhos forem maus, todo o corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão? Ele afirma isso lá em Mateus 6:23, né? Então, quando a gente assiste a algo, quando a gente vê algo, quando a gente escuta algo, se isso trouxer escuridão para gente, para dentro da gente, nós não vamos estar edificando nem a nós mesmos, nem glorificando a Deus, né? Então, tudo que a gente fizer, tudo que a gente consumir, tudo que a gente assistir, tudo que a gente ouvir, a gente tem que tentar nos edificar, trazer para que seja uma edificação no nosso corpo, para a nossa mente ficar mais limpa, para o nosso coração ficar cheio de pureza de Deus, né? Porque tudo que a gente consome, se for coisa ruim, vai causar uma impureza. Se você ouvir muito música melancólica, você começa a ficar melancólico. Se você assistir muito conteúdo de filme de terror, você começa a ter um medo exagerado de coisas que nem existem, né? Se você consome muito conteúdo violento, você acaba que você começa a ficar impaciente e às vezes até um pouco violento, né? Então são conteúdos que sim, que fazem com que a gente absorva algo desses conteúdos pra gente. Tanto é que quando você assiste uma palestra, quando você assiste alguma coisa de Deus, alguma coisa que te relaxa, que te edifica a tua mente e o teu corpo, você se torna uma pessoa mais calma, mais tranquila, mais relaxada. Por quê? Porque você consumiu um conteúdo que está edificando a sua alma, está edificando o seu corpo e a sua mente, e está te levando para uma conexão com Deus. Então ele afirma isso, né, lá em Mateus 6:23, né? Se os seus olhos forem maus, seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão, né? Tudo que você consome de conteúdos, como eu estava falando, de filmes, novelas, jogos, tudo que produz na mídia consumirá o teu pensamento e se trará vontades carnais em você, né? Assim como um conteúdo adulto, conteúdo de imoralidade sexual, pornografia, traz vontade carnal em você, mesmo que inconscientemente, mas causa uma vontade em você, né? Isso também trará vontade, né, na tua carne, faz com que você tenha, acha que você tenha necessidade daquilo, né? Pois assim, na verdade, muitas pessoas elas consomem esse conteúdo por achar ele até meio que educativo para elas. Ah, eu vou assistir um filme assim porque eu preciso aprender tal coisa. E isso é mentira, né? Porque nós fomos criados, somos seres para casar, produzir família, né? Nós temos o sexo, mas o sexo tem que ser dentro do casamento, não pode ser fora. Se você é um homem casado, se você é um jovem que você não tem esposa,
ou uma jovem que não tem marido, você começa a consumir esse conteúdo sexual, você começa a criar vontades que você não tinha antes, começa a despertar em você coisas que você não tinha antes, né? Então, qualquer coisa que suja sua mente, qualquer tipo de conteúdo que você consumir, também trará um efeito sobre você. Dependendo do conteúdo que você consumir, pode trazer um efeito bom ou ruim sobre você, dependendo daquilo que você está mais apto quando a tua mente está mais apta a receber esse tipo de conteúdo, né? Ou seja, quanto mais frequência você receber, quanto mais conteúdos você consumir, pornografia, violência, seja lá o que for, você com certeza vai desenvolver essas vontades, vai desenvolver meio que um caráter, se for de violência, violento, se for de imoralidade sexual, um caráter imoral, né? E Deus, ele nos adverte sobre isso, né? Se o que está pondo, o que é que nós estamos pondo diante dos nossos olhos, né? E ele fala que se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será tenebroso, né? Se esses conteúdos são maus, ele vai produzir em você fruto que levam a mente a uma total escuridão, um aprisionamento daquilo que você consumiu, né? Se não te edifica, te dá luz, que é a verdade de Deus, e te dá liberdade, que é a verdade de Deus, então você está aprisionando a sua mente àquilo, né? Você está aprisionando a sua mente e a uma coisa ruim, a uma coisa má, que para Deus não é bom, né? Para Deus não edifica. Por isso que Paulo disse que todas as coisas posso, mas nem tudo me convém. O que ele quis dizer é que nem tudo me faz bem, nem tudo me liberta, nem tudo me edifica, né? Então, nós podemos consumir o que a gente quiser, a gente tem livre-arbítrio, Deus nos deu esse livre-arbítrio, mas a gente tem que ter prudência em saber em que mais a gente pode se aprofundar e o que não pode, o que nos edifica, o que não nos edifica, o que limpa a nossa mente e o que suja, né? Então, então ele faz um alerta sobre isso, né? Quando Cristo nos chamou para sermos livres, ele disse o seguinte: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele afirma isso lá em João 8,36, né? Porque todo aquele que é do pecado é escravo do pecado, e onde há prisões mentais, há pecado. E Deus não quer que nenhum de seus filhos, né, nem eu, nem você, sejamos escravos nem dele, nem de coisa alguma. Tanto é que ele nos deu livre-arbítrio. Se Deus quisesse que nós fôssemos escravos, ele nos faria ir até ele por força, né? E ele fala que o reinado dele não é por força nem por violência, ou seja, tudo para nós com relação ao nosso relacionamento com Deus não é forçado, é de livre e espontânea vontade. Você escolhe, mas você tem que saber que cada caminho que você escolher vai te levar de uma forma a Deus, né? Se você for filho de Deus, se você seguir os preceitos dele, com certeza você está indo pelo um caminho bom. Mas se você negar, você vai estar indo pelo um caminho ruim. É ele que faz isso? É ele que castiga? Não. Você só está sofrendo as consequências daquilo que você escolheu para você, né? Então nós sejamos sábios, sejamos prudentes diante de nossas escolhas, do que vamos assistir, do que vamos consumir, do que vamos botar para dentro da nossa casa, o que vai edificar o nosso lar, os nossos filhos, nossos adolescentes, a nossa família, a nossa mente, porque as pessoas hoje em dia estão mais doentes, estão mais depressivas. Por quê? Porque elas estão 24 horas na mídia consumindo conteúdo fútil que não é necessário para nossa mente, moda, por exemplo, muitas mulheres se espelham em outros modelos e elas acabam ficando frustradas com seu próprio corpo. Muitos homens se espelham em conteúdo pornográfico e eles às vezes acabam ficando frustrados com seu próprio casamento, com sua própria esposa, por comparar aquela moça ou aquela mulher daquele filme com a sua esposa, e ele vê que não é a mesma coisa. Então isso traz confusão, isso traz
um problema sério para dentro da sua casa. Então você tem que ver o que convém, você tem que ter prudência em saber o que convém para você, o que convém você consumir, o que edifica o seu lar, a sua casa, o seu casamento, o que edifica os seus filhos, o que edifica a sua família. Se realmente você quer manter essa família, então você tem que começar por você, começar por policiar a si mesmo, porque ninguém pode dizer pro filho não faça isso e continuar fazendo. Aí o filho vai virar para você e vai falar, mas eu não posso fazer, mas você faz. As pessoas tendem a prestar atenção mais nas nossas ações do que nas nossas palavras. Então, a gente tem que viver de ação. Tanto é que quando Jesus veio, ele deixou tudo como exemplo e ele passou pelo exemplo. Ele mesmo próprio foi o exemplo. Por quê? Porque as palavras dele nem sempre atingiu o coração de alguns, né? Mas o que ele fazia tinha um impacto muito maior em cima das pessoas. Os milagres que ele fazia, né? Então, como eu volto a afirmar, né? Que onde há prisão mental, há pecado. E Deus não quer que nenhum de nós sejamos escravos desse pecado. Nem dele, nem de ninguém, né? E ele nos libertou. E tudo que é da carne é prisão, é imoralidade sexual, é a lascívia, que é o desejo carnal fora do casamento, que Deus não se agrada. A avareza, né, que é o amor ao dinheiro, o amor ao poder, cobiça, luxúria, né? Esses frutos são frutos do produto do inimigo e isso nos afasta de Deus, isso nos distancia de Deus, né? Então, quando nós fazemos a vontade de Deus, nós estamos contribuindo para ter uma relação mais estreitada com Deus, para sermos mais perto dele, para adquirirmos os frutos do Espírito Santo, né? Que é o discernimento, a sabedoria, né? A bondade, a prudência. Então, nós devemos fazer como está escrito lá em Filipenses 4:8, que ele fala assim, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum valor nisso, pensai. Por quê? Ele está falando aqui do nosso intelecto, ele está falando do nosso pensamento. Então, se a gente consegue pensar nessas coisas aqui boas, é porque estamos consumindo conteúdos bons. Estamos limpando a nossa mente, estamos blindando a nossa mente contra doenças, não só psicológicas, mas doenças para o nosso casamento, para a nossa família, né? Enfim. Então, gente, essa é a palavra de Deus para hoje, né? Essa é a palavra de Deus. Eu peço que vocês venham meditar nessa palavra, tá bom? Ficam na paz do Senhor Jesus. Amo vocês em Cristo. Até a próxima, se Deus permitir.